Boa noite, começamos mais um Shark Coaching aqui na Record News. E do meu lado, a minha convidada fixa do programa, a doutora Tânia Zambon. Boa noite. Boa noite, Orestes, e aos nossos telespectadores. É um prazer, né? Mais um Shark Coaching sobre business, negócios e o que está acontecendo no mundo aí. Um programa que ajuda os nossos telespectadores a se tornar um profissional e, sobretudo, uma pessoa melhor, né, Tânia? Que é o fundamental, né? Não adianta só a gente pensar na prosperidade financeira também se não tiver uma prosperidade familiar, né? Pessoal, física, corpo. Acho que a grandeza do nosso programa acho que é essa, né? Poder trabalhar essas três partes, essas três alavancas: financeira, saúde e emocional. Com certeza. Tânia, eu quero falar contigo de imediato da tua vinda, né, dos Estados Unidos, do Vale do Silício, né? Tu acaba de chegar com um grupo de mais de 60 empresários brasileiros de 6 estados, né? A maioria deles gaúchos, mas de 6 estados brasileiros. O que aconteceu lá no Vale do Silício? Como é que foram as aulas dentro de Stanford? Foi um sonho, né? Porque a gente já foi várias vezes para o Vale do Silício, mas é a primeira vez que a gente levou mais de 60 empresários de todos os ramos. Foi uma invasão brasileira. Foi uma invasão. A gente brinca que foi uma invasão brasileira e nós estamos criando o Vale do ITZ. Agora, a brincadeira da gente é essa. Ou seja, ver o que eles estão fazendo lá hoje no mundo, que só fala em inovação e disruptura de negócios, e que a gente também possa fazer no nosso negócio, né? Que é esse o nosso ideal. E eu acho que a grandeza, Orestes, ter entrado dentro da Amazon, né, da Apple, Google, a gente foi para dentro da Slack, que é uma das maiores hoje do mundo, é um unicórnio, uma startup que vem dominando a parte da internet das coisas também. E ter aula dentro da Amazon, com um dos maiores 100 nomes do mundo. Poder ter aulas dentro de Stanford, né? Foi uma emoção assim com nossos empresários, nossos alunos, e que eles possam trazer o que eles viram lá para dentro dos seus negócios. Esse é nosso foco. O que essas pessoas estão fazendo, essas empresas estão fazendo que a gente possa utilizar também. Esse foi um grande diferencial da viagem, Tânia, porque muita gente, muitos empresários dizem que vão para Stanford, que vão para o Vale do Silício, mas na verdade fazem aquela visita de turista, né, no lado de fora. Não conhece os bastidores dessas grandes empresas. Como é que foi exatamente como é que vocês lidaram com esse grupo de empresários e como é que foi essa convivência com essas grandes empresas e com Stanford? Excelente pergunta, porque assim, não basta a gente ir para lá, né? Você vai ter vários grupos de turismo, tem no Brasil, tem lá. Vamos conhecer o Vale do Silício, te levo para umas meia lojinhas lá, entra o papá. É mais que isso. Nós começamos em janeiro as aulas para ir agora em agosto. Então, da Universidade de Negócios. Universidade. Então, uma vez por mês, né, a gente tem aula de sexta a domingo e prepara eles para o que eles vão encontrar lá dentro do Vale do Silício, que é o berço da tecnologia. E interessante que a área da saúde é uma que está mais despontando, Orestes. Então, quando a gente pensa, é só empresário, é business, é qualquer área, é dentista, é psicólogo, é médico, é fisioterapeuta. Não é só tecnologia. Não, a tecnologia, inclusive, vem no formato do corpo humano, do ser humano. Uma das empresas da Surgical é uma das maiores do mundo que vende saúde. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E uma das coisas que a gente faz é preparar os alunos. Lá, para você ter uma ideia, nós fazíamos as visitas no primeiro, segundo, terceiro dia. No quarto e no quinto dia, eu parei com os alunos e dentro de Stanford, nós montamos o plano de ação. Ou seja, tudo que nós aprendemos em aula nesses 8 meses e tudo que vocês viram aqui dentro agora, dentro desses maiores nomes que hoje no mundo são eles, o que é que vocês aprenderam efetivamente que dá para nós utilizar. E aí eles saem, então, já com um projeto pronto para vir para o Brasil e aplicar nas suas empresas. E o resultado foi fantástico. Agora, dos principais resultados, o que eu vi é que o grupo ITZ, né, que o grupo Tânia Zambon vai montar uma incubadora no Vale do Silício. Conta um pouquinho como é que vai funcionar isso. Foi uma grande surpresa, porque no terceiro dia à noite, né, um dos Dr. Knopf, que é um dos nossos preceptores dentro do Vale do Silício, que nos abriu as portas do Silicon Valley, que hoje é uma representada também da nossa empresa lá dentro. Nós temos uma filial dentro do Vale do Silício hoje, e eles estão abrindo conosco no Rio de Janeiro essa conexão. Ele nos chamou e nos colocou isso, e a partir de agora nós temos acesso às maiores startups do mundo. Então nós criamos uma incubadora dentro da própria Universidade de Negócios, paralela a ela, e essa incubadora, com 37 alunos que estavam presentes naquele dia, eles a partir de agora fazem parte dessa equipe de fomentação de inovação. Então os projetos vão ser criados, desenvolvidos aqui, e enviados para o Vale do Silício, lá dentro da incubadora, porque entre eu abrir parceria com 3, 4 universidades, é mais fácil e assertivo levar para dentro do berço do Vale do Silício
onde lá eu vou então ter uma equipe só para fazer escalonamento do produto, protótipo, vai ter a pesquisa do produto. Então, eles vão triar. Ó, esses dois têm potenciais. Então, a incubadora aqui tem os investidores de aporte daqui e de lá, nós vamos investir nesses produtos. Ou seja, então a inovação... Para lançar no mercado americano. Para lançar pelo mercado americano, porque a escalonagem, né, lançar no mercado americano é muito mais rápida do que eu lançar aqui no Brasil. Sim. Então, esses grandes unicórnios que a gente tem hoje, é o Uber, Airbnb, a própria Slack que está chegando nisso, são empresas que nasceram lá e que agora estão tomando proporção, já tomaram proporção mundial. É isso que a gente quer aproveitar. Então, porque o brasileiro, ele tem muita inovação. O brasileiro tem uma criatividade, é uma plasticidade neurológica, eu costumo dizer, né, de criação. Nós somos famosos por ser criadores. Só que a gente também às vezes tem uma preguiça, não sabe qual é o caminho a tomar. E o que a gente vai fazer? A gente vai operacionalizar isso com uma equipe com 20 e poucos, são 23 profissionais que vão colocar os projetos agora dentro do Vale do Silício. Nós somos a primeira empresa hoje que eles trabalham nesse formato, então a gente vai ser um test drive deles também, e para nós é uma oportunidade única, né? Com certeza. E quem está fora, né, da Universidade de Negócios, como é que ele pode entrar na Universidade de Negócios? Não sei se ainda pode ser esse ano ou para o ano que vem. Como é que ele aproveita esse sistema de incubadora também? Tá? A incubadora ela não está vinculada aos alunos da universidade. Tá. Ela é uma coisa à parte, né? Casualmente, como eu estava com os alunos da universidade, ela entrou. Então, qualquer um pode ser investidor dentro da incubadora. Mas da diretoria da incubadora, das diretrizes, é um grupo de 37 pessoas. E isso não quer dizer, o Orestes teve uma ideia fantástica, aquilo. Não, ele vai levar para a gente até pode ser um investidor dele também. Então, nós vamos fomentar isso, e começando, inclusive, nas escolas com campanhas de fomentação de ideias. Ótimo. Vai ser algo fantástico, que está vindo para inovar. E Stanford, Tânia, o que tu viu lá em Stanford que tem diferente das nossas universidades? Como é que a gente pode mirar um pouco na experiência deles? Veja bem, Stanford é uma empresa, eu falo tanto em empresa, é uma universidade que tem mais de 100 anos, né? E ela é considerada, Orestes, a número 1, junto com Harvard, no mundo de negócios. Então, estar lá dentro, quando a gente entrou lá e viu toda aquela suntuosidade de conhecimento, dos blocos daqueles prédios, o tamanho de Stanford, para você ter uma ideia, é equivalente a 40 Disneys, o tamanho dela. 40? E uma coisa muito bacana que mostra pra gente, uma coisa que eu bati muito, acho que foi num dos nossos últimos encontros, tem uma era que nós temos que respeitar, são 3 eras. Antigamente a gente tinha a era que era o quê? A era do poder era simplesmente quem tinha terra, quem tinha feudos, os reis tinham castelos, a plebe não tinha nada. Você para casar tinha que ter um dote, você lembra historicamente isso? Depois da segunda era, quando a gente fala o que era poder, poder era dinheiro, revolução industrial, empresas. E agora, qual é a era? A era agora é do conhecimento. E Stanford cruzou por essas 3 eras e se firmou, se consolidou. Se caminhar dentro de Stanford, você já respira esse conhecimento. Mas é lá que nasceram, por exemplo, os maiores nomes do mundo. Google. A Google nasceu, né, o Larry Sergey, dentro de Stanford. Então, o modelo de negócios que Stanford tem, que é desenvolver inovação, conhecimento e principalmente empreendedorismo, foi que a gente montou aqui no Brasil. Isso eu já venho 4 anos estudando, ano passado eu consolidei o formato de negócios. Então, a forma com que eles cobram, com que eles dão aula, antes de entrar na universidade você tem que responder mais de 180 perguntas, a gente modelou também 206 perguntas para o aluno antes dele entrar dentro da universidade. A gente tria o perfil do aluno, então ele segue 1 ano com a gente, e lá no meandros do ano, então a gente vai para Stanford para que eles conheçam tudo aquilo que a gente falou para eles dentro da sala de aula, eles confirmarem. Então, é muito grandioso. Stanford hoje, para nós, é o nosso marco. O porquê nasceu a Universidade de Negócios? Por causa de Stanford. É o modelo de Stanford. E tem algo muito diferente das nossas universidades, que é essa oportunidade de frequentar outros cursos. Como é que funciona isso? Tem muita coisa diferente. Por exemplo, lá, uma base para entrar na universidade, você tem que passar por questionários emocionais. Daqui a pouco a gente vai ter o doutor Marcelo, que é psicólogo, vai trazer um pouquinho mais disso. É diferente das outras universidades que você tem que apresentar nota, né? Que você tem um resultado através de um score. Lá em Stanford vale muito mais as perguntas que você vai, conforme a tua cadeira, disciplina que você vai cursar, tem mais de 40 questionários para ver como é que é teu perfil emocional. Porque como você vai viver com pessoas de 60% fora do país, Orestes, você precisa buscar o quê? Pessoas que se entendam, que respeitem um outro. Então, o formato deles é fantástico. Você também pode assistir aulas de outros
outras disciplinas. A pessoa, como assistente. Você, por exemplo, está fazendo uma graduação em Direito. Você pode assistir Engenharia, você pode assistir o pessoal da Medicina, vendo um corpo em autópsia, e eles fazem questão que o aluno assista as outras cadeiras para que você possa se fundamentar cada vez mais dentro da que você escolheu. Para nós seria muito interessante, por exemplo, um advogado conhecer parte da medicina. Ele vai usar isso aí. Um engenheiro entender de marketing e publicidade, que é hoje a nossa nova arquitetura digital, né? Onde é que o Google, o Amazon se fundamentam? Engenheiros? Onde é que a Amazon se instalou inicialmente? Em Seattle? Porque foi lá que tinha o maior número de engenheiros possíveis para trabalhar o marketing digital. E hoje nós não temos isso no Brasil, uma coisa pouco diversificada. E é uma das coisas que a gente está voltando para o Brasil, montando dentro do ITZ, é uma coisa que a gente está montando, uma incubadora contratando pelo menos 3 engenheiros iniciais agora. E qual vai ser o papel deles? Vai ser fomentar o banco de inovação, a escalonada dos clientes, né? Ou seja, vai buscar tudo aquilo, o genoma do cliente. Uau! Mas a gente pode pensar, um engenheiro buscar um genoma do cliente é o engenheiro que tem habilidade para processar. Muito mais fácil e escalonar corretamente, praticamente sem erro. As habilidades. As habilidades. Aí a gente vai juntar com TI, vai juntar com vai fazer um panelão de excelência, fomentar isso. Então, tudo dentro do berço do empreendedorismo e inovação passa por equipes, por times. O teu time tem que estar muito bem alinhado. Leva tempo? Leva. Mas nós temos pela frente toda uma coisa importante. Tempo, vontade e pessoas. Então é isso que a gente tem que utilizar. Porque a era do conhecimento, ela não é do conhecimento específico e profundo. Não. Né? É muito mais de do tudo. conhecimento multidisciplinar. Internet das coisas, né? Cada vez a gente tem que saber mais. Quando eu vou para uma plateia, para uma palestra, eu tenho que me fundamentar que dentro daquela palestra vai ter médico me fazendo pergunta, advogados, jornalistas, estudantes, donas de casa. E eu tenho que estar preparado, não para saber tudo, mas pelo menos para direcionar as pessoas que estão confiando em você quando está no palco. Sim. Então, quanto mais você souber... Eu canso de ler sobre direito, medicina, empreendedorismo, a gente tem que versar de todas as linhas. Antes da gente ir para o intervalo, Tânia, queria que tu falasse um pouquinho do lançamento desse livro, né? O livro A Última Chamada, que foi lançado em inglês. Mais uma prova desse reforço dessa ida do ITZ né, para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, e dessa conexão brasileira-americana. Exato, porque como a gente está muito lá, né, acho que foi uma alegria, né? É o nosso primeiro, de 8 livros, o primeiro que está saindo em inglês. É A Última Chamada. Eu sempre pergunto, você já atendeu a sua última chamada? Chamada para a vida, né? A chamada para o seu legado, para o seu propósito. E esse livro ele é muito especial, ele faz parte de uma trilogia, que é as Cidades Fantasmas e PNT, são as técnicas da programação neurolinguística. E estar com ele dentro do Vale do Silício foi uma emoção, né? Foi algo fantástico e que também nos abriu portas, porque lá a língua universal é inglês. Abriu portas também em Londres, onde a gente já está com uma nova parceria, e agora a gente está levando uma turma para Portugal, Espanha, Madrid e Paris, agora em outubro do ano que vem, já num novo programa com ele. Muito bem. Bom, essa é a última chamada do nosso primeiro bloco aqui do Shark Coaching. E a gente vai fazer a primeira chamada para o Marcelo, né, um psicólogo que também aí ouviu uma chamada daquilo que ele queria fazer, daquilo que ele queria mudar na sua vida. E ele vai contar para a gente. Depois do intervalo, a gente já volta.
Boa noite, voltamos com o Shark Coach aqui na Record News. Agora, Tânia, recebendo um convidado especial, Marcelo Périco. Marcelo Périco Borges, é isso? Boa noite. Mais um tubarão aí, né? Mais um tubarão. E aqui um psicólogo agora, um psicólogo coaching. E eu preciso abordar um assunto já de início contigo. Qual é a diferença, Tânia, Marcelo, do psicólogo para o coaching? O coaching pode ser psicólogo, pode tratar traumas, por exemplo? Vamos tratar desse assunto? É um bom desafio, legal, né? O Dr. Marcelo fez coaching e ele é psicólogo. Acho que ele pode falar melhor que eu aqui. Teve uma novela aí que trouxe um pouco esse exemplo. Uma polêmica. Na boa intenção, certamente, né? Mas que tinha uma... Forma errada. De forma errada, porque confundiu um pouco, né? Na nossa visão, pelo menos, era um coach tratando algum trauma psicológico. Sim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Boa noite, então. O que acontece, né, Orestes? Veja bem, as pessoas ficam na dúvida, né? Até onde vai o trabalho do psicólogo, até onde vai o trabalho do coach, né? Sim. E tem pessoas que pensam, tá, se é psicólogo, se é coach, né? E eu sempre coloco assim, ó, elas não são profissões, trabalhos, linhas que elas têm que serem excludentes. Pelo contrário, elas têm que serem complementares, né? Porque eles podem sim andar de mãos dadas. Desde que respeite. Exatamente, desde que o profissional, o facilitador, no caso, tá, ele tenha consciência aonde começa uma linha e termina outra. Entendeu? Eu costumo qual dizer... é esse limite do coach para o psicólogo? O coach, na verdade, é uma ferramenta. Exatamente. Né? Que o psicólogo pode usar, o dentista pode usar, o médico Qualquer utiliza. Pessoa pode usar. É uma ferramenta, mas a profissão... Eu sou um jornalista coach. Pode ser. Exato. Tem Sem problema um advogado que é coach e o psicólogo da mesma forma. Exatamente. E uma coisa que a gente bate muito em aula, né, Marcelo? Que o coach ele não é terapia. Exatamente. Isso é uma coisa que eu... Deixa claro eu isso. abro a aula dizendo isso. Gente, coach não é terapia, coach não é consultoria, coach é muito mais. Ele trabalha exatamente o estado atual para o estado onde você quer chegar, não é passado. Não, no passado você vai para terapia, vai para psicologia. Então não pode tratar trauma. Não, jamais. É isso aí que confunde, entendeu? Né? Ele pode identificar, e geralmente o coach identifica alguns traumas. E aí que vem a parceria da situação. Encaminha para a pessoa Exatamente, responsável naquele setor. Porque é aquela questão, é estado que a Tânia falou, estado atual para estar desejado. Né? Então, de hoje para futuramente, né? Mas daí a gente para e pensa assim, ok, mas pensando que uma pessoa tem uma estrutura, né, para chegar ao objetivo que ela quer, de agora em diante, uma estrutura sadia. Okay? Agora, se essa pessoa, por algum motivo, tem uma depressão, na vida anterior, tem uma depressão, algo crônico na vida dela, o coach não vai trabalhar. Não tem informação para isso. Exatamente. Ele não tem informação. Ela inclusive pode, lá no meio de um curso, numa grande massa, né, até dançar. A gente brinca, né? A gente não vê depressivo dançar, né? Mas às vezes, por estar no meio de pessoas, essa pessoa se contamina e entra. Mas depois isso não vai perdurar, entendeu? Começa a cair, daí que a gente tem que abrir o olho, né? Então, o que aconteceu? Algo ali atrás tem... Vamos pensar um bloqueio, um trauma, né? Qualquer coisa que está impedindo que essa pessoa desempenhe as suas tarefas com naturalidade. E o coach tem, como formação, a gente trabalha muito isso, ele detecta isso. Bom, essa paciente, eu tendo paciente. Essa pessoa tem um distúrbio comportamental, então nós vamos encaminhar para alguém. Olha, você já consultou com alguém sobre isso? Não. Então, você vai fazer o seguinte, o que a gente faz? Quando é que você vai consultar com alguém? Então, e nós temos hoje no Brasil também algumas entidades que dão de forma errada o coach. Que coach serve para você fazer terapia. Não, isso aí vira coisa de pastoral, não é o nosso foco. Prostitui uma bela ferramenta. Uma bela ferramenta, maravilhosa, que faz as pessoas se alavancarem 100% a 30 dias. Exatamente. Em geral, as pessoas que fazem coach é para o benefício próprio nas suas profissões, né? Pessoal, não para sair clinicando ou atuando como coach, que é muito diferente. E a gente tem que respeitar todas as profissões, direito, medicina, psicologia, qualquer uma delas. O coach não compete com nenhuma delas, ele vem agregar, potencializar o que você pode fazer. Ele pode fazer toda uma sessão dele em cima da terapia e no final determinar um checklist com o seu paciente em cima do coach. Claro, quando você vai fazer isso? Pós-graduação.
rápida, rapidíssima. É como se fosse uma pós, um MBA. Exato. Tanto só que é um MBA emocional também. Exato, porque o que eu falo? Muitas vezes vem para mim pessoas que são pacientes, eu encaminho para ele. Você vai procurar o Dr. Marcelo, porque além de psicólogo, ele também é coach. Então, vai te ajudar muito nisso. Então, passa para ele. Essa parceria que a gente tem que ter com bons profissionais. Mas eu indico para ele porque eu sei que ele sabe muito bem determinar o que é psicologia e o que é coach. E a maioria não tem essa determinação. Marcelo, isso por que um psicólogo foi fazer um curso de coach, foi se formar coach? Só para uma observação, isso é muito importante que a doutora Tânia falou, porque ela deixa bem claro isso na formação dela. E eu acho que a falta de clareza, muitas vezes, das outras, porque tem várias, né? Escolas de coach, eu acho que a falta de clareza aí que faz essa confusão na cabeça das pessoas aí, né? E que a gente bate porque tem essa clareza qualquer um, mesmo que é formado por outra, saber, né? Por outra universidade. Tânia, eu cometi aqui um equívoco, quase que um equívoco, porque a gente começou a conversar e eu esqueci de contar a história do Marcelo. Vamos mostrar um pouquinho! A gente tem a tua história e depois a gente vai virar um pouco esse jogo e descobrir por que um psicólogo foi fazer coach e o que isso mudou na tua vida. Então vamos olhar um pouquinho a história do Marcelo, o que o coach mudou na vida dele, o que a doutora Tânia Zambon fez na vida do Marcelo. Pode rodar. Olá, eu sou o Marcelo Borges, sou psicólogo clínico, moro em Gramado, no Rio Grande do Sul. Quero contar um pouquinho para vocês a minha história, a minha experiência através do ITZ. O primeiro curso que eu fiz no Instituto foi o coaching. Foi um divisor de águas para mim. No coaching, eu pude ver dois aspectos importantíssimos, tanto o aspecto pessoal como o aspecto profissional na minha vida. Havia muitas coisas que eu queria mudar, mas eu não estava entendendo como é que eu ia fazer isso, como é que eu ia fazer essa mudança. Até que quem que surge na minha vida? Doutora Tânia Zambon. Doutora Tânia Zambon, uma pessoa que eu vou ser eternamente grato, não somente a ela, ao Michael e a todo o pessoal do Instituto, por o que fizeram na minha vida. Pela ampliação da minha visão e da minha percepção das coisas que estavam ao meu redor. Procurei colocar tudo aquilo que eu aprendi no coaching. E tive um aumento, não só no faturamento, mas a fidelização de clientes no consultório, que para mim isso é fundamental. Hoje eu tenho em Gramado a Ecodecor, uma loja especializada em papel de parede líquido, que é um produto vindo da Rússia, 100% ecológico, acústico, térmico, com várias propriedades, que já está sendo um sucesso. É uma empresa familiar, que foi uma ideia que nasceu no coaching e eu consegui colocar em prática. Então, para mim, isso foi fundamental, encontrar o caminho de como colocar as coisas em prática. Coisas pessoais ligadas à minha vida. Eu quis passar essa sensação que eu tive nesses cursos para as pessoas que eu amo. Uma delas foi a minha esposa, que tem um consultório aqui ao meu lado, que foi fazer cursos comigo, foi ao Rio comigo, fez o coaching comigo, e foi mais uma soma em nossas vidas, né? É algo que a gente está construindo junto, é algo novo, é algo muito gostoso. Você saber que você pode, sim, colocar algo em prática, vivenciar isso e tirar os frutos disso tudo. E você começa a colocar as coisas em prática e as coisas vão acontecendo como se fosse um passe de mágica, mas não é mágica. É você mesmo fazendo algo por ti, é os teus resultados acontecendo, é você dando o seu melhor, é você se sentindo pleno, realizado, tanto pessoal como profissionalmente. Muito bem, que história linda, hein, Marcelo? Então, como é que foi esse processo de passar de psicólogo para coach, virar um empreendedor e criar aí o que é o Expansivamente? Eu vou falar um pouquinho resumindo, né? O que foi a curiosidade, né? Eu acho que todas as pessoas elas têm que serem curiosas, né? Se não são curiosas, a pessoa fica aniquilada. Eu acho isso importante. Tem que caminhar para a vida. Ainda mais no momento que a gente vive, que tudo é inovação. Exatamente. Né? Disruptura. Então é aquela coisa, para te crescer, tu vai ter que dar o primeiro passo e se mostrar. Se tu não é visto, tu não é lembrado. Né? Então o que aconteceu? Expansivamente, no meu coach, né, eu sou psicólogo há
mais de 12 anos. Meu pai é psicanalista. E eu vi que eu tinha um parceiro ali do meu lado com um potencial belíssimo que a gente poderia fazer mais, né? Em prol não só ficar naquela vida clínica do consultório, né? E sim, o meu pai foi professor de universidade. Então eu pensei assim, ó, vamos pegar esse conhecimento, né? E vamos dividir com as pessoas, compartilhar com as pessoas. Ai, que bacana, né? Então aí foi lançado o projeto Expansivamente, né? Que é um projeto que a gente faz um estudo, né? Tem o site www.expansivamente.me, né? Onde a gente faz um estudo de toda a constituição maturacional do ser humano. Né? Todas as etapas de vida, pensando num processo sadio do desenvolvimento, né? E o que foge dali, desse processo sadio, é o patológico, né? Então, a gente trabalha nessa linha no projeto. Inclusive, agora estamos lançando um curso final do mês que vem aí, né? Trabalhando essas questões para que a pessoa entenda se, por acaso, alguma falha do seu desenvolvimento, em qual etapa da vida aconteceu. Porque muitas vezes... Detectar onde aconteceu primeiro. Você até descobre, você consegue consertar uma falha, mas se você não entende aonde aquela falha aconteceu no seu desenvolvimento, tende, em outro processo da tua vida, essa falha vir a se repetir, né? Então é esse o nosso processo. Então a gente está lançando um curso agora aí, que é Caminhos da Evolução Pessoal, né? Eu brinco que eu sou madrinha. É madrinha, que é um curso online, que vai estar disponível no site, onde a gente tenta traduzir para as pessoas, né, tirar da linguagem técnica, porque a técnica é preciso, né? Trazendo uma linguagem, entenda, né? Exatamente, que qualquer tipo de público entenda verdadeiramente como se forma a sua história. Marcelo, e antes de chegar na doutora Tânia, tu era um profissional cético ou não? Eu sempre fui cético, né? Sempre fui. Né? Eu tenho os meus resistentes. Eu imagino. Eu estava num dilema na minha vida, porque eu tinha consultório em Gramado, onde eu resido, né? Em Santa Catarina? Atendia em 2 cidades de Santa Catarina e estava muito cansativa a minha agenda, né? Era viagens a cada 15 dias, não tinha tempo para nada. E eu disse assim, eu vou ter que fazer algo novo, dar o verdadeiro peitaço, que a gente diz, né? Então eu fui curioso, fui pro coaching e ali no coaching eu descobri várias coisas que, por incrível que pareça, isso é sensacional, tá na tua frente, mas você não consegue... Tira o véu, tira os véus. E aí veio tudo, veio um outro empreendimento. Abriu um empreendimento, uma empresa, foi muito paralelamente bacana. Isso. Como é que é essa nova fase, então, de empreendedor e numa outra área? E sendo que o Marcelo, ele foi ousado, ele trouxe algo que não tinha aqui no Brasil, que é um papel de parede líquido, né? Fantástico, maravilhoso, e que ele trouxe. Agora, além da profissão dele, também é empresário, empreendedor, que é possível. Eu sempre tive um sonho, é aquela questão da realização dos sonhos, né? Eu sempre tive um sonho de, paralelo à profissão, colocar um negócio onde a família pudesse curtir isso, né? E tem um produto que veio da Rússia, né? Tem uma franquia mestre no Brasil e a gente é um dos representantes dessa franquia na cidade de Gramado e Canela aí. E está sendo um sucesso em vendas. E o papel de parede líquido é como se fosse uma tinta? Como é que Ele é um papel, na verdade, né? Mas é um produto acústico, é um produto térmico que não fica em emendas, que aceita reparo. É uma tecnologia aí da Europa. Detalhe é que a esposa participa também, né? Sim, a minha esposa dele é dentista. Maravilhosa. A Letícia, nós arrumamos todo o nosso painel novo lá no nosso evento. É eles que colocaram toda aquela... Então, o consultório fica na frente da loja, quando um sai do consultório vai na loja, então a família inteira se engaja aí e está unida aí para um processo de vida cada vez melhor aí. Eu falei uma pergunta para ele, olha, assim, ó, o que você, falando pela linha da psicologia, vendo o coach, vendo toda a polêmica que aconteceu, que recado deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento? Acho que é importante ele dar esse parecer. Eu acho assim, eu acho que você tem que ser curioso, sabe? As pessoas têm que ser curiosas pelas suas questões, têm que aprender, têm que crescer. E vejam, se informem, contate com um profissional, com alguém que seja sério, com alguém que trabalhe, com alguém que você conhece, que mostrou seus resultados. Eu acho que seriedade, conhecimento, né? A gente falava vai ver muita gente falando, né? Exatamente, a gente está na era do conhecimento. Então, do que adianta tu ter um conhecimento se você não se conhece? A gente quer aqui no Charcoach dividir conhecimento. Marcelo, obrigado pela tua presença, por dividir conhecimento com a gente. Parabéns pelo trabalho. Muito gratidão estar aqui com esses dois grandes homens, coaches e empreendedores aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima madrugada de segunda para terça aqui na Record News.